Voltei, gente. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos novamente. A bateria acabou na outra live, mas eu já coloquei aqui na minha bateria móvel, que eu tinha colocado no computador. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos de novo. Não tem problema não. Eu começo tudo de novo, porque eu amo falar sobre isso. Então vamos lá, ó. Hoje nós vamos falar sobre fala e linguagem infantil, como a criança aprende, tá? Então eu vou te pedir novamente, se você estava na live anterior ou se você chegou agora, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho, mande essa live para outros fonoaudiólogos, para outros profissionais, porque nós vamos aqui agora, nesse momento, falar sobre como a criança aprende a falar, né? Quando a gente fala sobre fala, a linguagem já está ali. Até porque, para a gente poder acessar a fala da criança, a gente precisa, antes de tudo, saber o que ela tem de linguagem, para a gente poder montar a nossa terapia. Então, há muito tempo, na prática clínica, na hora de executar, certo, a minha terapia, muitas vezes eu estou ali junto, trabalhando a linguagem e a fala da criança. Mas tudo inicia-se com o entendimento do que é fala e linguagem. Vou repetir de forma muito breve o que eu estava falando na outra live, que acabou a bateria do meu celular. Um fonoaudiólogo referência, ele precisa rapidamente saber identificar o que a criança precisa, certo? De forma assertiva para passar para os pais, já no primeiro encontro, ok? Fazendo isso, observando o que a criança precisa, através do conhecimento de como ela aprende, porque tudo inicia-se, gente, nós sabendo o desenvolvimento normal, certo? Sabendo os marcos do desenvolvimento, como que essa criança, ela se desenvolve, porque só sabendo o normal que a gente vai saber o alterado, não é? Só que o passo norteador está em nós sabermos como a criança aprende a falar. Porque quando a gente vê uma criança pela primeira vez, ali nós já estamos olhando e vendo como ela aprende, como ela reage a estímulos novos, a outras pessoas, a situações que exigem dela comunicação, percepção. Então, tudo inicia-se já através do primeiro encontro. Tanto que eu começo a minha avaliação clínica da criança já no primeiro encontro, tá? Então, saber diferenciar de forma rápida e assertiva o que é fala e o que é linguagem vai te dar maior segurança para planejar a sua terapia e para já ajudar os pais, certo? Nós não podemos deixar para passar para os pais o diagnóstico, porque até a gente chegar a um diagnóstico, a gente tem que percorrer um caminho. E muitas vezes esses pais estão ansiosos e com expectativas elevadas, certo? Necessitando de ajuda. Então, se na prática clínica nós já somos capazes de olhar uma criança e identificar como ela usa e aprende a fala e a linguagem, nós já vamos poder mostrar isso para os pais. Porque os pais, eles não sabem o que é fala, o que é linguagem e tão pouco como a criança aprende. E nós sabendo como a criança aprende, nós vamos poder dar a ela melhores estímulos, que é isso que nós vamos fazer na nossa terapia, não é? Nós vamos dar estímulos diferentes e assertivos para essa criança processar e aprender. Então, nós precisamos ensinar isso aos pais. E no primeiro encontro que a gente faz com essa família, nós já vamos ver como eles estão ensinando essa criança. Consequentemente, como essa criança está aprendendo e processando esses estímulos. E nós já vamos poder, no primeiro encontro,
entender essa criança e montar um raciocínio clínico. Então, meu objetivo é ajudar fonos a se tornarem fonoaudiólogos profissionais referência no atendimento de fala e linguagem infantil. E onde que tudo começa? No entendimento rápido e assertivo do que a criança precisa, ok? Para quê? Para que o fonoaudiólogo passe para os pais segurança. E durante a execução da terapia, o fonoaudiólogo sinta também segurança e tenha feedbacks positivos da evolução dessa criança, tá bom? Então, na live que caiu, eu comecei a perguntar para quem estava aqui comigo, tá? Se vocês conseguem saber diferenciar de forma rápida e assertiva o que é fala e linguagem. E aí responderam, né, os fonos que estavam participando de forma ativa aqui comigo. E é assim que eu gosto, tá? Que vocês participem, que vocês pensem na prática clínica de vocês. Que fala é ato motor e linguagem é memória, é compreensão, é imitação. Então, antes de tudo, respondam aqui para mim novamente. Vocês acham que vocês são rápidos e rápidas para diferenciar o que é fala e linguagem? Se vocês tiverem que falar rapidamente, de forma assertiva e objetiva, o que é fala e o que é linguagem, vocês vão conseguir fazer isso? Porque esse é o primeiro passo, pessoal. E aí, como eu estava explicando, fala é o que, gente? É movimento. Eu até expliquei na aula anterior que caiu, que a fala eu não gosto de dizer aos pais, certo? Que é um ato motor. Eu gosto de falar que é movimento. Porque um ato motor é movimento. Só que para os pais, o que faz mais sentido? Ato motor ou movimento? Né? Então eu gosto de explicar para os pais, ó, fala é movimento, linguagem é pensamento. Então uma criança, ela pode já estar falando, só que ela ainda não está conseguindo transmitir através da fala, desses movimentos, o pensamento dela. O pensamento, ele vai envolver o aprendizado e o domínio de um código linguístico e cognitivo, certo? O código linguístico, ele só vai poder ser aprendido e dominado pela criança se o processamento cognitivo dela estiver bom. Então, o que é processamento cognitivo, né? Processamento cognitivo são habilidades que dão para a criança a capacidade de aprender. Aprender o quê? O código linguístico, ok? Então, o processamento cognitivo, muitas vezes, a maioria das vezes, é ele que vai nortear as nossas estratégias terapêuticas. Por quê? Porque eu preciso ver dentro desse processamento cognitivo que a criança não está conseguindo adquirir ou dominar, ou ela ainda não adquiriu, certo? Para que eu consiga que ela aprenda o código linguístico. O que vai ser o código linguístico? A parte, gente, semântica do vocabulário, o aprendizado da sintaxe, que é a formação de frases, as regras gramaticais, como estruturar esse pensamento em frases, como juntar essas palavras para expressar o pensamento, como manipular essa forma gramatical na frase, fazendo a composição dos artigos, preposições de forma adequada. Para quê, principalmente? Para que ela consiga narrar. Porque a última parte, etapa desse desenvolvimento linguístico, que é onde a gente quer que a criança ela chegue e alcance, é a parte da narrativa. Porque uma criança, para conseguir dialogar, ela tem que conseguir manipular muito bem esse código linguístico, manter
certo? Principalmente através do domínio cognitivo, né? A atenção, a memória, o processamento da informação, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, só que ela tem que estar manipulando de forma rápida e assertiva esse código linguístico. Então, diálogo depende muito de processamento cognitivo. E a criança pequenininha, ela está em fase de desenvolvimento desses processos cognitivos, ok? E cabe a nós, fonoaudiólogos, estruturarmos terapias que venham com habilidades cognitivas junto. Vou dar um exemplo. Muitas vezes você está estimulando a criança a aprender vocabulários novos. Mas o que vai fazer a criança aprender um vocabulário novo? Qual é a habilidade cognitiva que está por trás e que dá a base para a criança aprender um vocabulário novo? Quem vai ser o primeiro aqui a responder para mim? Qual é a habilidade que faz a criança aprender um vocabulário novo? A habilidade cognitiva. Bora, gente, vamos! Gente, eu gosto de fono sem vergonha. Vai, responde. Eu quero ver quem vai ser a primeira fono que vai responder aqui pra mim. Qual é a habilidade cognitiva que você vai estar estimulando na criança quando você quer que ela aprenda um vocabulário novo? Aí! Memória! Memória! A imitação, Renata, não vai fazer de fato que essa criança retenha aquele vocabulário, tá bom? O que vai fazer mesmo uma criança aprender um novo vocabulário é a memória. Só que para a gente chegar à memória dessa criança, a gente antes tem que ter o que da criança? Antes da memória, o que a gente tem que ter da criança? Você tá lá querendo que essa criança aprenda um vocabulário novo, que é a semântica, que faz parte do processamento linguístico, certo? Então, eu quero que essa criança aprenda semântica, um vocabulário novo. Eu vou estar estimulando a memória dela, que é um processamento cognitivo. Só que antes da memória, o que eu tenho que ver se essa criança está tendo muito bem? Atenção! Aê! Muito bem! Atenção, certo? E junto com a atenção vem o quê? Vem o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. E é isso que vai fazer a criança desenvolver a imitação, certo? E dentro da imitação, eu tenho que ver o quanto que ela consegue fazer de corpo e de fala. Então, por isso que quando eu recebo uma criança pequenininha no meu consultório, eu já tenho que ver o processamento cognitivo, linguístico e a parte de movimentos de fala dela. Por quê? Aqui na parte de movimentos de fala, eu posso ter uma criança na parte da fala, dos movimentos, tá? Da aprendizagem motora, da saída desse pensamento. Eu posso ter uma criança que não emite som nenhum, que é aquela criança silenciosa. Eu posso ter uma criança que faz uma fala totalmente embolada, incompreensível. Eu posso ter uma criança que faz uma fala com poucas consoantes, com apenas algumas vogais, certo? Então eu tenho que ver como que tá a parte motora sempre dessa criança. E aí, eu vendo isso, eu vou para a parte da linguagem. Porque uma criança, ela precisa pensar. Uma criança que está pensando e está transmitindo para o outro a necessidade dela, o pensamento, mesmo que seja de forma simples e muito primitiva, essa criança ela tem necessidades, ela tem que de alguma forma perceber o outro, nem que seja só a mãe dela, entendeu? Então, de alguma forma a gente tem que ver como essa criança está percebendo o outro e o ambiente, porque tudo começa
através da percepção. É a percepção que vai potencializar a atenção, tá? Então, crianças que têm dificuldade em atenção, muitas vezes elas estão tendo dificuldade de perceber o que está acontecendo. Entendem? Então, a criança, tudo inicia-se através da percepção. É a percepção junto com a atenção que vai dar para a criança a principal habilidade para as outras habilidades linguísticas acontecerem. Qual que é ela? Tá? Qual que é a primeira habilidade linguística que uma criança tem que aprender para aprender as outras? Bora! Respondam aí pra mim, quero ver qual vai ser a primeira a responder. Estão acompanhando? Querem que eu repita? Tem que ser rápido, gente. Bora, bora, bora. Vou repetir, tá bom? Qual é a primeira e principal habilidade linguística que a criança precisa adquirir para adquirir as outras? Linguística. Não é a semântica, não é a imitação, mas adorei que vocês responderam. Não é a memória, não é ainda o apontar, porque o apontar já faz parte dessa habilidade, certo? Que pode vir junto com o apontar, só que o apontar vai vir lá por volta dos 6 meses, dos 7. Com 4 meses a criança já vai estar demonstrando essa habilidade linguística, gente. É a interação, é a pragmática, certo? Até para a criança desenvolver o balbucio já é um desenvolvimento motor de fala, mas ela ainda não tem uma intenção de transmitir o pensamento. O balbucio pode vir como uma habilidade, certo? De interação, mas desde que haja um reforçador do ambiente. Então, assim, uma criança, ela já precisa desenvolver a interação, que vem através do contato visual, que vem através da necessidade do outro brincar com ela, do sorriso social, certo? Então, a pragmática, que é a interação social, é a primeira habilidade que uma criança precisa desenvolver. Quando você recebe uma criança no seu consultório, você já vai ver através da forma como ela percebe e reage ao seu ambiente e a você, como está a interação dela. Uma criança que tem dificuldade em interação, ela vai ter um prejuízo muito significativo. Por quê? Porque ela não vai conseguir aprender as outras habilidades linguísticas. E a pragmática, ela é subsidiada, ela depende do processamento cognitivo, ou seja, da percepção, da atenção, da motivação, do interesse, da imitação. Ela vai dependendo cada vez mais, entendeu? Porque uma criança, ela mostra que ela percebeu a mãe, que ela percebeu o outro. Logo, ela olha, ela reage, certo? O ambiente dá a ela o estímulo e ela reage. E aí começa um estímulo, né, de reação e ação, e isso vai gerando nela um aprendizado. Opa, toda vez que eu faço esse som, a minha mãe bate palma. Então eu vou fazer mais vezes esse som. E aí a criança vai aprendendo e memorizando as coisas através das entradas sensoriais, tá? Eu tô com um paciente, gente, no consultório, que é um caso assim, que como tá surpreendendo eu e a mãe. Ele tem quase 5 anos. Eu avaliei ele em maio desse ano. Fiz a avaliação clínica mesmo. No primeiro encontro que eu vi esse paciente, ele falava pouquíssimas palavras, tinha muita dificuldade de falar, certo? E assim, o tempo todo olhando assim, ó, muito atento pra mim, certo? Mas o que eu já via nessa criança? Boquinha muito aberta,
muita secreção no nariz e um desejo muito grande de entender o que eu estava falando. E ele não falava, pouquíssimas palavras, com muita dificuldade. Então eu expliquei à mãe, olha, antes de nós trabalharmos na terapia, eu preciso ver como que essa criança está recebendo as informações do meio. Por quê? Eu sei como uma criança aprende, eu vou ver como ela está aprendendo. Só que eu preciso ver se não está havendo nenhum impedimento para ela aprender. Porque a criança precisa ver bem, enxergar bem, comer bem, respirar bem, dormir bem. Por quê? Porque aí ela vai aprender bem. Então, quando eu recebi esse paciente em maio, eu vi que ele estava com vontade de aprender. Ou seja, a primeira habilidade ali é a pragmática, tá muito bem. Uma criança que tem interesse em aprender com o outro, presta atenção no outro, ela já vai sair na frente. Porque é a primeira habilidade essencial para que as outras venham. Diferente de uma criança que quer fazer tudo do jeito dela, não quer brincar, não quer aprender com o outro, não quer explorar o ambiente, nós vamos já ter mais dificuldades. Por quê? Porque essa criança está tendo dificuldade na primeira habilidade essencial do código linguístico, que é a pragmática. Voltando para o caso clínico. Então eu falei, olha, eu preciso saber como que tá a audição dessa criança. A gente precisa de um exame auditivo, respiratório, certo? E eu preciso ver o frênulo dele. Gente, resumindo, esse paciente com quase 5 anos tinha o frênulo encurtado, tinha hipertrofia de adenoide e amígdala e deficiência auditiva, certo? Então, o exame auditivo dele mostrou uma perda auditiva severa e profunda no ouvido direito e uma perda auditiva moderada no ouvido esquerdo, ok? Gente, fizemos a cirurgia do frênulo, fizemos a retirada da adenoide, né, toda a cirurgia, colocou o carretel no ouvido dele esquerdo, porque além dele ter uma perda auditiva moderada, certo? Leve para moderada, ali em torno de 40, 45 no ouvido esquerdo, ele ainda estava com obstrução, ele ainda estava com líquido no ouvido, o único ouvidinho que ele tinha para ouvir. E aí fizeram, o otorrino fez a cirurgia, já colocou o carretel, certo? E ele tá em adaptação agora com o aparelho auditivo. Gente, vocês não têm noção, olha aqui, eu me arrepio, gente, o tanto que essa criança já evoluiu em poucos meses. A gente fica surpreendido do quanto que ele está aprendendo e o quanto que ele perdeu de estímulos, certo? Mesmo com todas essas entradas das informações do ambiente limitadas, ele estava aprendendo, entende? Então, primeiro passo é sempre ver se não tem algo impedindo essa criança de aprender. Segundo passo, como essa criança está aprendendo. Então, no caso desse meu paciente, ele estava aprendendo através da visão, da leitura labial, do tato, ele estava criando mecanismos. E isso, eu sei o quê? O que tá bom nele? O processamento cognitivo. Agora que ele tá com o aparelho, tá difícil trabalhar a atenção dele, tá difícil trabalhar o controle inibitório dele. Entende? Por quê? Porque ele tá buscando agora os estímulos, ele tá eufórico em escutar, em falar. Mas o que eu já vi? Que a parte do desenvolvimento motor de fala dele já está acontecendo. Não estava acontecendo por quê? Porque o frênulo dele estava impedindo a aprendizagem motora dele. Então, a aprendizagem motora é uma habilidade cognitiva, certo? O planejamento e a programação de fala são feitas no cérebro. Então, é uma habilidade neurocognitiva, certo? Então, o cérebro dá o estímulo para a boca, para os músculos, para todas as estruturas envolvidas
na fala se juntarem e se movimentarem de acordo com a palavra. E aí que vem a gente entender os princípios e os parâmetros envolvidos durante esses movimentos e na fala, ok? Então essa criança, ela falava muito pouco, tinha muito esforço para falar, ok? Fizemos a cirurgia, o que a gente já vê? Uma melhor desenvoltura na parte motora de fala. Ela sofreu prejuízos no desenvolvimento motor? Sofreu, porque como ela não movimentava, o cérebro não se alimentava também desse aprendizado. É necessário haver uma movimentação, é necessário ser usado toda essa junção para que o cérebro vá aprendendo através do quê? Do neurofeedback. Então, essa criança estava com uma limitação orgânica acontecendo a nível de articulador de língua, que não estava deixando ela desenvolver a parte motora de fala. Agora, fez o pique. Eu já vou começar com o quê? Com esse desenvolvimento oral, mas também com a parte de aprendizagem motora de fala, ok? E aí vamos para nível linguístico. Essa criança não tem dificuldade na pragmática, adora se comunicar, adora interagir e tal. Aí vamos para a parte semântica, porque depois da pragmática vem a semântica. O que é a semântica? É o conhecimento do vocabulário, ok? Essa criança saber o nome das coisas, é identificar as coisas pelo nome e pela função, tá? Então aqui que também acontece que muitas crianças têm uma boa semântica, certo? Só que existem lacunas nessa semântica. Se houver lacunas nesse aprendizado da semântica, essa criança não vai aprender a parte da sintaxe. O que é a sintaxe? É a parte de formação de frases. Uma criança, para aprender a formar uma frase, que é um nível já mais complexo de pensamento, que exige já dessa criança mais memória, ou seja, que memória, Lari? Associação, certo? Essa criança, para formar frases, ela tem que ter já uma boa habilidade de associação de informações. Então essa criança, ela não pode só saber o nome das coisas, ela tem que saber o quê? Categorias. Ela tem que ter uma boa organização dessas palavrinhas em categorias. Por quê? Porque é isso que vai dar para essa criança a capacidade de associar as informações e organizar o pensamento dela em frases, juntando palavras. Esse meu paciente agora, a gente deu um salto, ou seja, ele não tinha dificuldade em pragmática, ok? Começou a adquirir muito rápido vocabulários, até porque, mesmo não escutando direito, não falando, não podendo falar direito, ele já entendia algumas coisas, ele tentava se comunicar da forma dele, certo? Só que agora nós estamos vendo o quanto que ainda tem lacunas nessa parte semântica. E aí cabe a nós fonoaudiólogos aqui já entendermos a que nível nós vamos primeiro trabalhar com essa criança, a nível compreensivo ou expressivo. Uma criança que estava sem escutar, uma criança que não recebeu esse estímulo auditivo, a parte fonológica dela não se desenvolveu, está começando a desenvolver agora, junto com a parte motora, certo? Então, eu ainda preciso trabalhar a parte compreensiva dela. Ela compreender o quê? Ela compreender estruturas mais complexas de frases. Por quê? Vejam bem, gente, tá ficando difícil, né? Tá ficando difícil, mas vamos lá, ó. Às vezes você recebe uma criança e você quer que essa criança forme frases, ou é o desejo dos pais que essa criança forme frases. Se você quer que essa criança fale frases, você tá falando da expressividade dela. Não dá para falar de expressividade sem ver a compreensão. E aí muitas vezes os pais vão falar assim: essa criança compreende tudo. Não compreende tudo. Entendeu?
Por que que não compreende tudo? Porque é diferente de eu falar assim para essa criança, pegue o controle, do que eu falar assim, pegue para tia ou para mamãe aquilo que liga a TV. Tá vendo a diferença? Pega o controle, pegue aquilo que liga a TV. Ela tem que fazer o que aqui, gente? Uma habilidade de associação de informações. Ela tem que juntar o conhecimento do nome com a função. Ela tem que juntar o conhecimento que ela tem da categoria, certo? Que é esse controle. E aí isso pode ainda dificultar ainda mais se essa criança não estiver na sala e se ela não estiver dentro do contexto de ligar a televisão. Se eu dou um comando para uma criança que exige dela a associação, eu tenho que ver também se essa criança ela tem capacidade de entender essa informação fora do contexto. Porque isso vai mostrar que de fato ela está tendo um bom aprendizado da memória e da associação. E aí eu vou trabalhar, certo? Eu vou intensificar esse domínio da compreensão dela junto com a expressão. Então aqui que está o segredo muitas vezes na terapia. Que às vezes a gente já quer a expressividade da criança, a gente já quer também que a criança entenda. E aí, gente, a criança, muitas vezes ela vai fugir de situações que exigem dela muita atenção, muito entendimento. E aí que entra a sua estratégia como fonoaudiólogo referência, que entende o que a criança tem e precisa e que tem segurança no seu planejamento terapêutico. Por quê? Porque você não vai perder essa criança, você não vai dar demandas demais para ela. E se você chegar ao ponto de dar demandas demais para ela, você vai perceber em você e vai se autocorrigir. Você vai conseguir também trabalhar o ambiente dessa criança. Por quê? Uma criança que ainda está nesse processo de compreensão das informações, certo? De associação, muitas vezes ou ela é agitada demais e ela quer fazer tudo do jeito dela, ou ela é lenta demais, ou ela é paradinha demais. Entende? Então sempre a gente também vai ver através do comportamento da criança como que ela está reagindo a essas informações. E aí, mais uma vez, para eu poder trabalhar essa habilidade de aprendizado na criança, de associação, ou seja, chegar ao ponto da memória, eu vou precisar muito focar em atividades de percepção, de atenção, de controle inibitório. Em algumas crianças, a flexibilidade cognitiva. E aí eu preciso entender como que essas habilidades cognitivas, elas se desenvolvem. Tá legal, gente? Vocês estão entendendo? Tá confuso? A expressividade faz parte da sintaxe? A pergunta da Tati. A expressividade faz parte da sintaxe? Tati, a expressividade, ela faz parte da fala, certo? Você pode ver uma criança se expressando mesmo sem falar. E é isso que muitas vezes a gente vê no consultório. E a chave também para a gente poder planejar uma boa terapia é saber como essa criança se expressa, entendeu? Então, essa criança, ela está se expressando principalmente de forma ainda corporal ou de forma mista, corpo com fala, certo? Ou essa criança, ela tá já tentando expressar através da fala, só que ela não consegue. E por que que ela ainda não consegue expressar o pensamento dela através da fala? Entende? Então, por exemplo, eu posso ter uma criança que já está tendo um entendimento, certo? Do que está acontecendo no contexto, do que as pessoas estão falando, mas com dificuldade de expressar. Eu posso ter uma criança introvertida, eu posso ter uma criança que não explora o ambiente, entende? Mas ela tá entendendo o que tá acontecendo. E aí é que eu vou ver por que que ela não tá se expressando. Agora, quando vem a sintaxe, essa criança já tem que estar dominando essa capacidade de expressividade, entende?
Então, antes de chegar na parte de expressar o pensamento através de frases, essa criança também tem que ter passado por estágios de aquisição e aprendizado da forma de expressar os desejos dela. Então, um bebezinho, ele expressa a vontade dele através do choro, a necessidade dele. Depois, através da birra, através do apontar, através do pegar a mão do adulto e levar para onde quer. Então, essa expressividade também é algo que nós fonoaudiólogos precisamos identificar, tá bom? Faz sentido, gente? Quem mais tem alguma pergunta? Então, antes de tudo, nós fonos, eu vou explicar, gente, tudo isso dessa forma para os pais? Não, por isso que não é fácil ser fono, né? Só que nós precisamos ensinar para os pais que o mais importante que vai fazer uma criança falar vai ser o desenvolvimento cerebral dela. Então, quando a gente está ensinando uma criança a falar as primeiras palavrinhas ou expressar o pensamento dela, a gente está estimulando o cérebro dessa criança. E a gente não pode esquecer que o tempo todo é cérebro. O tempo todo, para a gente fazer alguma coisa, é cérebro. E aí é o quê? Processamento cognitivo, tá? Pergunta da Tati. Deixa eu colocar aqui, ó. Qual o melhor exame para solicitar para o pai em relação à audição? Eita, deu uma engasgada aqui. Tati, é a avaliação audiológica completa, certo? Não existe um exame só. Mesmo a gente sabendo que a audiometria é a avaliação padrão ouro, ok? Mas na minha prática clínica eu sempre vou pedir para os pais fazerem a avaliação audiológica completa, que são quais exames? Audiometria, imitanciometria, emissões, bera, ok? Então, eu deixo isso para o otorrino pedir. Eu envio um encaminhamento para uma avaliação com o otorrino, solicitando um norteamento e um parecer dos aspectos auditivos da criança. E eu coloco que essa criança está em avaliação fonoaudiológica, está apresentando isso e isso no desenvolvimento da fala dela. Em alguns casos eu também peço a avaliação respiratória da criança, tá? Agora isso já inicia-se desde o primeiro contato com a família. Então eu saber se essa criança está ouvindo bem é o primeiro passo para eu iniciar a terapia com essa criança. Mesmo que essa criança fez as emissões e passou o teste da orelhinha, eu preciso desses exames atualizados. Quantas e quantas crianças, gente, têm obstrução, certo? De ouvido, de orelha média e de conduto auditivo externo e a gente não sabe, tá? O único sinal é o atraso no desenvolvimento aí fonológico. Tanto que eu fiz um post lá no feed que 70% dos nossos casos na prática clínica estão relacionados a crianças com transtorno nos sons da fala. E a gente sabe, os estudos mostram que a principal causa desses transtornos nos sons da fala, que a gente já sabe que é relacionado ao transtorno fonológico, é a otite, certo? É a otite aí serosa, a otite silenciosa, a otite média. Então, sempre a gente precisa estar com esses exames auditivos em dia, tá bom? E aí, vamos lá. Saber diferenciar fala e linguagem. Esse é o primeiro ponto. A fala, gente, ela é uma junção de movimentos. A fala, ela vai acontecer através do processamento, certo? Linguístico e cognitivo. Só que o ato de falar envolve a capacidade do cérebro de programar, planejar, controlar e executar os movimentos envolvidos no ato de falar. Então, quando eu penso numa palavra, o meu cérebro, ele já
planeja e organiza os meus músculos, os meus articuladores, a minha respiração, a minha fonação, certo? Dentro dessa palavra. O que eu vou fazer dentro dessa palavra para falar? Quanto que eu vou colocar de força nos meus articuladores? Quanto que eu vou colocar de velocidade? O quanto que eu vou colocar de entonação, de prosódia? Onde que eu vou fazer a variação dentro dessa palavra ou dessa frase? Tudo isso para quê? Para que eu consiga falar essa palavra, mas também transmitir de forma assertiva o meu pensamento. Então, dentro da fala vai existir a respiração, a articulação, a fonação, a prosódia, certo? Acho que eu esqueci de algum, porque são 5. Então, vamos lá, ó. Respiração, fonação, né, a voz, a ressonância, a articulação e a prosódia. Agora foram 5, não foram? Eu, na minha cabeça, eu vou criando os esqueminhas, gente. É assim que a gente aprende, ainda mais quem tem aí um diagnóstico de TDAH, né? Eu ainda não tenho, não. Já vou contar uma fofoca pra vocês. Tô fazendo a avaliação neuropsicológica em mim. E tá dando uns trem aí que eu tenho. Bom, saí totalmente do foco. Vamos lá. A fala vai envolver sempre movimentos, junção de movimentos. E tudo começa com o quê? Com os aspectos, certo? Segmentais. Quais são os aspectos segmentais? Os movimentos que eu preciso fazer numa sequência para falar uma palavra. E aí eu vou usar de movimentos mais distantes, velocidade, ritmo, ok? Mas quais são os aspectos suprassegmentais que estão sobre a fala? Sobre esses movimentos sequenciais que eu vou fazer para falar? Respiração, fonação, que é a voz, ressonância, certo? Articulação e prosódia. 5. São a junção desses movimentos que vão dar os aspectos suprassegmentais da fala. Então, nós vamos poder ter crianças que têm uma dificuldade maior na parte, certo? Sequencial da fala. O que é isso? Na articulação, na coarticulação, na junção desses sons. E o que a gente vê na fala dessa criança? A gente vê uma fala picotada, a gente vê uma criança que só fala o início das palavras ou só o final. A gente vê uma criança que tem um repertório muito limitado de consoantes, certo? Ou até mesmo de vogais. A gente vê uma criança que só fala vogais, tá bom? E aí, quais são os aspectos suprassegmentais? Eu posso ver uma criança que tem pouquíssima articulação, e aí eu já posso ver uma criança que tem dificuldade em iniciar a fala. Ela tá ali, que é o caso desse meu paciente. Ele queria falar, ele queria iniciar, mas ele não sabia nem o que fazer com a boquinha dele, ok? Então, eu vejo uma criança aí que não consegue nem iniciar a fala, ou não consegue manter o ritmo de fala. Eu vejo uma criança que fala muito baixinho, eu vejo uma criança que fala muito alto, eu vejo uma criança que não tem controle da mandíbula e da maxila, né? Ao falar, uma criança que fala assim, muito aberto, que isso aqui cai, ou é uma criança que não articula, não mexe, não abre a boquinha para falar. Eu vejo uma criança que não consegue fazer uma variação melódica na fala. Então, tudo isso são aspectos suprassegmentais, tá bom? Aí, gente, eu vou ver isso como na prática clínica? Não tem como eu ver só isso, eu tenho que ver isso com a linguagem. Eu tenho que ver o quanto que essa criança consegue imitar, entender dos comandos. Porque às vezes é o caso desse meu paciente. Ele ainda não tem o diagnóstico de apraxia. Não é possível ainda eu descartar o diagnóstico de apraxia. Por quê? Porque ele está falando agora. E a gente já está trabalhando, né, com um aprendizado aí motor de fala.
Só que eu tô precisando ainda, antes de tudo, potencializar o desenvolvimento de linguagem dessa criança. Para quê? Para que ele entenda como falar. Faz sentido, gente? E aí, vai ser igual em todas as crianças, em todos os pacientes? Não vai ser. Não vai ser. Não vai ser receita de bolo, não vai ser, não vai ter um script para seguir. A gente tem que dominar e saber como a criança aprende. A gente precisa saber diferenciar muito bem fala e linguagem, o que está relacionado com linguagem, o que está relacionado com fala, certo? E a gente precisa muito entender de comportamento, porque a única coisa visível que a gente tem é o comportamento da criança. A fala é um comportamento, né? O falar é uma ação, é um comportamento. Então, até mesmo quando eu vejo a criança começando a falar, eu estou vendo um comportamento que está sendo resultado do meu estímulo, da estimulação que eu ensinei para os pais. Mas eu ainda não estou vendo a criança falar. Mas o que eu estou vendo de mudança no comportamento dela? Eu estou vendo essa criança mais interessada? Eu estou vendo essa criança mais atenta? Eu tô vendo essa criança esperando mais tempo para aprender, né? Então a gente precisa entender também de comportamento. E esse comportamento vai além da fala. E eu vejo aqui que é uma coisa que muitos fonos ainda não dominam. E que eu tenho como grande missão ensinar para vocês, porque é uma coisa que eu amo. E, gente, mudando de assunto, assim, mas estendendo ao assunto que tá totalmente a ver com isso, mas falando agora um pouco como mãe, como o Gustavinho tá me ensinando nessa parte de comportamento. Vocês não têm noção. Hoje mesmo, eu acordei e falei, vamos acordar. E olha só o que ele fez. Que é isso, gente? Ele falou o que eu falei com prosódio, mas com repertório muito limitado de consoante. Ele está com o desenvolvimento atrasado. Eu tô já em alguns lives, encontros, falando sobre o meu pititiquinho aqui, ó, da minha foto, certo? Gustavinho passou por um episódio aí de otites recorrentes, certo? Eu nem fiz mais o exame, mas essa semana mesmo eu acho que ele já está com alguma secreção no ouvidinho, porque ele tá assim. Então já levei, e tá com muita secreção voltando. Então eu já procurei vários otorrinos, agora a gente está em tratamento com o alergista e o imunologista. Já foi detectado quais bactérias e alergias que ele tem, e aí a gente vai começar um tratamento de vacinação. Só que dentro do ambiente de casa eu já precisei fazer mudança de colchão, tal. E uma das coisas que eu tinha mudado é a capa do colchãozinho dele. Eu mudei o colchão e comprei uma capa protetora para ácaro, tal, tudo indicação do médico. Mas voltando a falar de comportamento. Gustavinho passou a dormir comigo. Por quê, gente? Porque eu não estava dormindo. Entendeu? Eu não estava dormindo, ele acordava a noite toda, chorando, tal, e eu não estava vivendo. Então, vamos dormir comigo, passou a dormir comigo. Só que na minha cama eu não comprei esse protetor. Então, ele tinha melhorado a parte de alergia, mas agora voltou. Enfim, só falando pra vocês o quanto que vai mudando. Ele fez 2 anos, o que ele começou a fazer, gente? Ele começou a só querer ficar agarrado comigo. Só ficar agarrado comigo. E chore que é meu colo, e pede colo, enfim, é bem difícil. E está com atraso na fala, certo? Na parte expressiva da fala. Então ele usa muito o corpo para se comunicar. A parte compreensiva dele tá boa, mesmo com esse comportamento mais infantilizado, de birra, né? Não é uma crise, porque a gente também tem que saber diferenciar aí, principalmente nos nossos pacientes, o que é birra e o que é crise, tá? Mas a compreensão dele tá evoluindo bem. Só que o que eu tô vendo? Que a compreensão dele tá boa a nível só de comandos simples. De comandos ainda junto, não.
Então, o que eu estou precisando fazer? Estou precisando dar mais pistas, eu estou precisando baixar, estou precisando fazer ele pensar. Só que, ao mesmo tempo, ele ainda está, certo, em fase de aquisição do controle inibitório. Porque o controle inibitório, ele vai se desenvolver mesmo, gente, ele vai dar um salto, onde ele vai ajudar a criança com 3 anos de idade. Então, nós que atendemos crianças pequenas, não basta só a gente entender a teoria, a gente também tem que entender o histórico da criança, a gente tem que entender a parte do ambiente, as limitações dos pais, porque eu sendo fono, eu tenho limitações como mãe. Essa semana eu peguei um joguinho que eu tenho do consultório e deixei no quarto dele. E ele começou a brincar. Eu confesso para vocês que como mãe eu achava que ele ainda não era capaz de fazer. E ele fez a associação direitinho das peças quando tira, sabendo encaixar. Então, assim, como mães e profissionais, a gente sempre vai ter visões diferentes e um precisa ajudar o outro, certo? Um precisa estar disposto a entender as limitações do outro. Nós, como profissionais, nós não vamos saber tudo, certo? Nós não vamos entender tudo. A gente precisa caminhar junto com a família e a família caminhar junto com a gente. Gente, vocês acreditam que meu celular ainda não carregou? Eu tô vendo a luz aqui abaixar, tal. Eu tô com medo de acabar e essa live não salvar. Vou tentar ler esses 2 últimos comentários aqui. Ai, gente, que legal. Isso, falou só vogais. Eu vou ainda fazer um estudo de casos dele. Eu vou agora essa semana aplicar uma avaliação nele, que eu aprendi no curso que eu fiz lá em Goiânia de comunicação alternativa. E vou começar a estudar, mas já entrei em contato com uma fono pra gente começar a terapia com o Gustavinho. Mas antes de tudo, eu preciso encontrar uma forma de diminuir essa secreção do narizinho dele e do ouvidinho dele, né? Ou seja, uma questão orgânica. E potencializar de outras formas esse aprendizado da linguagem e da fala dele. Ainda não dá para eu trabalhar a aprendizagem motora com ele. Ainda não dá. Então a gente também precisa saber qual vai ser o momento de trabalhar uma aprendizagem motora com a criança, né? Eu não vou trabalhar ainda com ele desenvolvimento fonológico. Eu ainda vou trabalhar com ele a atenção, a imitação da fala, porque até pouco tempo ele estava só na imitação corporal. Então agora eu estou focando no quê? Na imitação oral. A imitação oral, ele ouvindo bem, vai ajudar no desenvolvimento motor de fala. Entendem? Só que agora o foco é tirar esse comportamento infantil, né, gente? Enfim, gente, agradeço demais a participação de vocês, tá bom? Lembrando que segunda-feira começa o nosso workshop nacional de fala e linguagem infantil e nós vamos falar muito sobre fala, linguagem, diagnósticos, terapias, tá bom? Conto com vocês, compartilhem pra gente fazer uma semana aí muito especial e de muito aprendizado. Um beijo, comentem na live quando ficar lá no feed, tá? O que vocês aprenderam, as dúvidas de vocês. Até mais, tchau!